Essas relações ecológicas, pessoal, elas podem acontecer entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes. Quando elas acontecem entre indivíduos da mesma espécie, nós temos o que nós chamamos de relações intraespecíficas. Já quando as relações acontecem entre organismos de espécies diferentes, nós temos as relações interespecíficas, tá? Tanto as interespecíficas quanto as intraespecíficas, elas podem ser harmônicas ou elas podem ser desarmônicas. As relações harmônicas são aquelas que não causam prejuízo para nenhuma das espécies envolvidas, para nenhum dos grupos aí envolvidos. Tudo bem? Quando a gente tem uma relação desarmônica, aí a gente tem que uma espécie se beneficia em detrimento da outra, que tem prejuízo ou inclusive que morre. Tá legal? Outro ponto, sempre nas relações harmônicas, ambos os indivíduos são favorecidos? Não, nós temos aquelas relações harmônicas em que uma espécie é favorecida e a outra espécie, para outra espécie a relação é indiferente, a relação ela é neutra, tá? Então lembrem-se, harmônicas não há prejuízo para os indivíduos envolvidos, desarmônicas há prejuízo para um dos envolvidos. Tudo bem? Quais são exemplos, então, dessas relações ecológicas, gente? São essas todas aqui principais que estão nessa última coluna, tá? Bom, então vamos ver aí cada uma. São relações intraespecíficas harmônicas, sociedade e colônia, tudo bem? Então, sociedade e colônia são formadas por indivíduos que são da mesma espécie. Em uma sociedade, nós temos que os organismos, pessoal, eles estão organizados aí em castas, né? Nós temos que os indivíduos, eles podem apresentar diferentes funções nessa sociedade que eles formam, tudo bem? Quando a gente já pensa em colônia, a gente também pensa que são indivíduos que estão interagindo entre si em torno de um bem comum, mas esses indivíduos, eles estão anatomicamente unidos. Nas sociedades, eles não estão anatomicamente unidos. Nas colônias, eles estão anatomicamente unidos. E eles também podem apresentar essa divisão de trabalho, essas diferentes funções dentro da colônia. Tudo bem? Exemplos de sociedade são aquelas que acontecem com formigas, abelhas, cupins. Exemplos aí de colônias, os recifes de coral. Nós temos a caravela portuguesa, que é uma colônia em que os indivíduos apresentam funções e formas distintas, né? Existem os indivíduos que estão relacionados com a alimentação, captura de alimento. Existem os outros indivíduos que estão relacionados com a reprodução, tudo bem? Mas eles estão anatomicamente unidos. Agora, são relações intraespecíficas desarmônicas o canibalismo e a competição. O canibalismo é aquela relação em que acontece, em que um indivíduo da mesma espécie serve aí de alimento para esse indivíduo, né? Para o indivíduo da mesma espécie. Vamos pensar aí no gafanhoto, né? A fêmea do gafanhoto, no momento da cópula, ela come a cabeça do gafanhoto macho, tudo bem? Isso é uma forma aí de canibalismo. Competição intraespecífica, ela pode acontecer. Quando a gente pensa, por exemplo, numa população aí de leões, o que acontece entre os leões machos, pessoal? Eles acabam competindo entre si para que seja selecionado aí qual que é o macho alfa dessa população, tudo bem? Então, existe a competição, existe uma luta para a definição daquele que vai liderar, tudo bem? Agora, para as relações interespecíficas, olha aqui, relações interespecíficas harmônicas, mutualismo, protocooperação, comensalismo e inquilinismo. Prof, todas elas são harmônicas. Qual a diferença entre elas? Gente, existem diferenças e diferenças importantíssimas de vocês
saberem. No mutualismo, ambas as espécies são beneficiadas e existe uma relação de dependência entre elas, tá? Então vamos considerar protozoários que estão presentes no intestino de cupim. O cupim, ele não consegue degradar a celulose, ele se alimenta aí de madeira, mas ele não consegue degradar a celulose para obter a energia dela. Então, eles dependem desses protozoários que conseguem degradar a celulose para que eles consigam obter energia. Sem os protozoários, os cupins não sobreviveriam. E os protozoários ali viventes, eles acabam utilizando parte dessa glicose que vai ser fornecida aos cupins, mas é importante, ambos acabam sendo beneficiados. Então, mutualismo, ambas as espécies são beneficiadas, entretanto, existe relação de dependência na relação. Quando a gente pensa em protocooperação, nós também estamos falando de uma relação em que há benefício para ambas as espécies. Entretanto, essa relação ela não é obrigatória. Os indivíduos eles conseguem viver sem ela, tá bom? Pensa aí no pássaro palito e no jacaré. O pássaro palito se alimenta de restos aí que ficam presentes entre os dentes da boca do jacaré. Essa relação é benéfica para ambos. Por quê? Porque o pássaro palito obtém alimento e o jacaré se livra aí desses alimentos que poderiam causar uma infecção. Tudo bem? Protocooperação. Mas ela é obrigatória? Esses indivíduos vivem sem ela? Vivem sem ela. O pássaro palito pode se alimentar de outros recursos e o jacaré também consegue viver sem essa relação. Ok? E o comensalismo? O comensalismo é o que a gente chama de relação mais zero. Ela é neutra para uma das espécies, tá? É uma relação harmônica em que uma espécie é favorecida e a outra não tem benefício nem malefício algum. Principal exemplo é do peixe rêmora com o tubarão. Esse peixe rêmora ele fica nadando aqui do ladinho da boca do tubarão, se alimentando de restos, tá? De restos alimentares desse peixe cartilaginoso, tudo bem? Mas para o tubarão, isso é benéfico? Não é benéfico. É maléfico? Também não. É indiferente. Exemplo de comensalismo. Inquilinismo, gente. No inquilinismo nós temos uma variação, na verdade, do comensalismo. No inquilinismo a gente diz que uma espécie é inquilina da outra e ele se aplica principalmente aí para os vegetais. Maior exemplo de inquilinismo é o de plantas epífitas como bromélias, como orquídeas, tá? Que ficam sobre uma árvore para obter aí luz, por exemplo, para ficarem mais elevadas aí no substrato de mata, ok? As plantas epífitas não são parasitas, elas utilizam essa outra planta apenas como suporte, elas são inquilinas. Essa planta que serve de suporte não tem malefício algum, tudo bem? Agora a gente parte para as nossas relações desarmônicas, tá? Interespecíficas desarmônicas. Primeira delas, predatismo ou predação. No predatismo ou predação, uma espécie se alimenta da outra, mata a outra para que sirva de alimento. Maléfica para essa presa, para essa presa que foi morta, tá? Por isso desarmônica. Parasitismo, nós temos que no parasitismo uma espécie parasita a outra, que é chamada de hospedeiro. Esses parasitas eles podem estar presentes dentro do organismo hospedeiro ou fora dele. Os carrapatos, por exemplo, estão fora, né, do corpo. Enquanto quando a gente pensa em Taenia solium, né, que é um verme parasita, ela está presente dentro do intestino. Então, diferentes tipos de parasitas, mas elas estão parasitando, obtendo o seu alimento, mas nem por isso mata o indivíduo por conta desse parasitismo. Pode acontecer a doença, até pode acontecer de vir à morte, mas não é a intenção desse parasita causar a morte do seu hospedeiro, até porque ele deixaria também de ter a sua fonte de alimento. Competição. A competição interespecífica é aquela em que indivíduos de espécies diferentes estão competindo por um determinado recurso, né? Por um abrigo, por alimento. Então, a competição ela pode ser intraespecífica ou interespecífica. E, por fim, a gente tem o amensalismo.
No amensalismo, nós temos que uma espécie inibe o crescimento da outra, tá legal? Essa outra espécie, então, ela não consegue se desenvolver. Quer um exemplo disso? A penicilina com as bactérias. O fungo Penicillium, ele impede o crescimento bacteriano, ele libera toxinas que acabam impedindo o crescimento dessas bactérias. Então, a gente tem um exemplo de amensalismo. Tudo bem? Falamos sobre as relações ecológicas, vocês estão aí afiados nas relações ecológicas entre os seres vivos? Vamos lá? O inquilinismo é só com plantas? É neutro só para um? Exatamente. Quando a gente fala em inquilinismo, falei, é uma variação do comensalismo e a gente usa mais para as plantas mesmo. E sim, a espécie que serve de suporte é neutra. Para outra espécie é benéfica, que tem aí o suporte, chegou aí mais alto, consegue abrigo e tudo mais.